As negociações para encerrar a guerra na Ucrânia fracassaram, então os funcionários devem preparar um plano para continuar o conflito por mais 3 anos. Hoje, uma declaração sensacional foi feita no Wall Street Journal. Supostamente, Volodymyr Zelensky comunicou a um círculo restrito de conselheiros próximos que as negociações de paz estão chegando a um impasse definitivo e encarregou-os de preparar um plano para o caso de a guerra continuar até o fim do mandato presidencial de Donald Trump. Ao mesmo tempo, o próprio Zelensky criticou publicamente Trump, afirmando que ele não exerce nenhuma pressão sobre Vladimir Putin e, pelo contrário, ainda tenta negociar acordos econômicos e comerciais com ele, ignorando a guerra. Paralelamente, autoridades da Casa Branca garantem que, em 13 meses no poder, o presidente dos Estados Unidos conseguiu organizar vários encontros entre representantes da Ucrânia e da Rússia. Mas nem mesmo as últimas 3 rodadas de negociações realizadas este ano aproximaram as partes em conflito de um acordo de paz. Por isso, Trump agora está mais interessado em um acordo com o Irã e na reconstrução da faixa de Gaza, enquanto a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia já não desperta mais seu interesse. E como prova disso, Trump prorrogou por mais um ano as sanções contra a Rússia. Por outro lado, cada vez mais especialistas afirmam que o próprio Vladimir Putin também está ativamente criando condições informacionais para a retomada. Pensar, encontrar um determinado caminho. 10 de outubro cercar. E quadrado oriental foi. Deixe seu like e escreva seu comentário abaixo deste vídeo. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram PecheNew. O link está na descrição deste vídeo. Então, o fato de que as negociações chegaram a mais um beco sem saída já não é contestado por ninguém, mas ainda não está claro o que fazer a seguir. E então, hoje, o jornalista do Wall Street Journal, Boyan Panchevsky, citando fontes próximas ao presidente ucraniano, afirmou que Zelensky encarregou a elaboração de um plano de ações militares para os próximos 3 anos. Como as negociações de paz, lideradas por Donald Trump, estão definitivamente chegando a um impasse, segue a citação de Panchevsky. A declaração sobre uma paz iminente me causa o maior ceticismo, pois essa reunião na semana passada no gabinete particular de Zelensky muda tudo. Lá, ele informou aos seus conselheiros que as negociações fracassaram e que agora eles precisam elaborar um plano para mais 3 anos. E, segundo fontes, uma declaração chocante de Zelensky teria sido feita supostamente na última quinta-feira. Na véspera da visita a Munique para a Conferência Internacional de Segurança, Zelensky pediu que se preparassem para uma guerra prolongada. Além disso, como diz Panchevsky, os próprios conselheiros do presidente da Ucrânia não entenderam o motivo dessa reviravolta de 180 graus. Já adianto que o assessor de Volodymyr Zelensky, Dmitry Litvin, hoje, na sexta-feira, chamou essa informação de fake. Segundo ele, não houve ordem para preparar um plano para continuar a guerra, assim como não houve avaliação negativa das negociações. Gravem esse momento, pois ainda vamos voltar a ele. Aqui surgem algumas inconsistências. Por isso, ouçam. Eu não sou adepto dessa fé cega em tudo o que dizem do gabinete do presidente da Ucrânia. Bem, em primeiro lugar, hoje, o comandante da Guarda Nacional da Ucrânia, Alexander Pivnenko, declarou que a Ucrânia é capaz de continuar a guerra por mais alguns anos. Ele não concordou com a afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que, se não houver um cessar-fogo o mais rápido possível, a Ucrânia perderá a guerra. Ele foi citado. Podemos continuar lutando por mais alguns anos, mas acredito que no geral a guerra vai acabar. No sentido militar, vitória para a Ucrânia significa recuperar os territórios ocupados. Agora essa questão pode não ser prioritária, mas estrategicamente a Ucrânia não abre mão desse objetivo. Cessar fogo na linha de contato é algo que podemos entender, mas ninguém vai entregar territórios. Todos querem que a guerra acabe, mas a principal questão para nós é: a que preço? Ou é apenas um cessar-fogo? Acho que todos vão concordar com isso e então haverá uma reavaliação das ações futuras e dos acordos ou a perda de território. Digamos assim, não vamos entregar nada, tenho certeza disso. Em segundo lugar, o membro do Comitê da Rada Suprema para Questões de Segurança Nacional, Defesa e Inteligência, Fedor Venislavsky, declarou que o Ministério da Defesa da Ucrânia está desenvolvendo um projeto de lei que prevê o aumento da responsabilidade por evasão da mobilização.
A seguir, uma citação dele. Trata-se de tornar a vida daqueles que evitam cumprir o dever constitucional de defender a Ucrânia. Não seja mais fácil que quem, por exemplo, não paga pensão alimentícia. Atualmente, medidas mais rigorosas são aplicadas aos inadimplentes de pensão alimentícia do que aos cidadãos que evitam o alistamento militar. Em terceiro lugar, o próprio Zelensky disse em entrevista à The Atlantic na semana passada que prefere continuar os combates a aceitar um acordo de paz ruim. Como ele mesmo afirmou, ele concorda com a retirada das tropas do Donbass, mas apenas sob a condição de uma retirada espelhada das forças russas. O Kremlin exige a retirada unilateral das forças armadas da Ucrânia e rejeita garantias de segurança que envolvam tropas estrangeiras no país. Em quarto lugar, o jornal The Telegraph informou logo após as negociações em Genebra, citando fontes, que Rússia e Ucrânia concordaram em não fazer avaliações negativas das negociações. Foram indicados exclusivamente os requisitos para a defesa da ordem de Zelensky sobre o plano para seguir com a guerra. Mas é preciso admitir que as próprias negociações terminaram sem qualquer progresso em relação à principal questão territorial na Europa, nos processos de negociação, com ceticismo antecipado e leitura de que, segundo o plano de Annan, as discussões sobre a ordem todos falam em 3 anos, ou seja, o tempo que resta para Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América. Ou seja, novamente, poucos ainda acreditam que Trump conseguirá firmar um acordo de paz. Ao mesmo tempo, segundo uma fonte do Wall Street Journal, Donald Trump está perdendo o interesse na resolução pacífica, com a qual prometeu lidar em um dia, mas não conseguiu nem mesmo em um ano. Agora, a atenção de Trump está totalmente voltada para o acordo ou a guerra com o Irã e para a questão da faixa de Gaza e seu Conselho de Paz. E, nesse contexto, Donald Trump prorrogou hoje por mais um ano as sanções contra a Rússia impostas devido à anexação da Crimeia, à guerra em Donbass e à invasão em grande escala na Ucrânia. O documento correspondente foi publicado no Registro Federal do Governo americano. E essa prorrogação se aplica a absolutamente todas as sanções impostas pela administração de Joe Biden em 2022, pela administração de Donald Trump em 2018 e pela administração de Barack Obama em 2014. Além disso, representantes da inteligência de países europeus estão convencidos de que, mesmo que a Ucrânia concorde em entregar todo o Donbass ao Kremlin, isso não vai parar Vladimir Putin, para quem a guerra se tornou o principal pilar do regime e o eixo de toda a agenda estatal. O objetivo de Putin continua o mesmo. E o Serviço de Inteligência Europeu afirma que afastar Volodymyr Zelensky do poder e transformar a Ucrânia em uma zona neutra de amortecimento, separando a Rússia do Ocidente, é justamente o objetivo principal de Vladimir Putin. E agora o Instituto para o Estudo da Guerra escreve que Vladimir Putin está criando condições informacionais para retomar a convocação forçada parcial de reservistas a fim de repor as perdas do exército na Ucrânia. Segundo eles, a preparação para uma nova mobilização parcial é evidenciada pelas leis aprovadas no final do ano passado, que permitem ao Ministério da Defesa da Rússia utilizar a reserva de mobilização de 2 milhões de pessoas. Além disso, o envio de soldados contratados não cobre mais as perdas na linha de frente. De acordo com estimativas das inteligências ocidentais, em 9 mil pessoas a menos do que os generais perderam no campo de batalha. Mas o mais interessante é o que Putin planejou com os reservistas, e segue a citação. Embora as autoridades russas tenham declarado que os reservistas, ou seja, aqueles que serviram no exército e assinaram um contrato para permanecer na reserva, seriam enviados apenas para proteger instalações críticas, na lei está prevista a possibilidade de seu uso fora da Rússia. Desde novembro, os comissariados militares na Rússia recrutam o ano todo. Em dezembro, Putin assinou lei sobre convocação de reservistas. No reforço do exército por meio de contratados. A estratégia russa de guerra de desgaste se mantém, mas a própria possibilidade desse sistema está se aproximando do esgotamento em 2026. Os esforços do Kremlin para preparar a sociedade russa para uma nova convocação parcial de reservistas indicam que Putin está diante de uma escolha difícil. Aqui vou colocar reticências. Escreva suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like se este episódio foi interessante e útil para você. Você pode apoiar financeiramente o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou assinatura paga pelos links e dados bancários na descrição
descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês, por hoje é só. Cuidem-se, até mais.